Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Amaldiçoar o dia do nascimento resolve alguma coisa? Adianta alguma coisa? Vale para alguma coisa? Nós encontramos essa expressão em Jó, no capítulo 3. Depois da descrição da felicidade dele, a infelicidade, todas as calamidades que se abateram sobre ele, a explicação disso, a disputa de Deus com Satanás, a vinda dos amigos no intuito de consolá-lo, mas por fim eles ficaram uma semana sem saber o que fazer, calados diante do Jó. Por fim, Satanás aparece para um deles em sonho e inspira a acusar o Jó, e os outros entram em coro. O Jó começa a se lamentar. Ele desabafa perante os seus amigos. A expressão é esta, desabafo. Entre outras coisas, ele amaldiçoa o dia do nascimento. No capítulo 3, versículo 7, ele diz: seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. É uma expressão meio poética, tristonha, e ele continua: amaldiçoem aquela noite aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Há muitas especulações científicas sobre isso que ele menciona. Ele tinha convicção, existia realmente um monstro marinho. Quem era esse Leviatã? É um tubarão, baleia, é o crocodilo, o monstro marinho. Havia algum dinossauro aí marinho na época? E ele continua: escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite, que ela espere a luz e não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva. Ou seja, amaldiçoando aquela noite que já tinha passado, a noite quando ele nasceu. Pois aquela noite não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que eu não morri na madre? Ou seja, por que minha mãe não me abortou? Por que eu não expirei ao sair dela? Ou seja, por que eu não nasci fraco e morri logo a seguir? Teria sido melhor para mim. E continua nesta expressão de desabafo. Mais tarde ele diz: pois por que se concede luz ao miserável? Por que se concede vida aos amargurados de espírito como eu, que esperam a morte e a morte não vem? Eles cavam em procura da morte mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Por que Deus concede luz ao homem? E passa a mencionar outras expressões assim: aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Jó, de fato, estava sofrendo bastante, mas ele não falou nada perante os amigos. Durante 7 dias ele ficou ali aguardando alguma coisa, e os amigos também em silêncio olhando para ele. Um quadro assim constrangedor. Até que ele começou a desabafar e amaldiçoou o dia do seu nascimento, aquela noite, e manifestou o desejo firme de morrer. Ele não teria coragem de tirar a própria vida, mas ele gostaria imensamente que Deus o levasse. O que significa isso, esse desabafo de Jó? Que deu ensejo
a todo desenrolar do palavrório que se seguiu, que é registrado no livro. Por mais de 30 capítulos, os amigos acusando, Jó se defendendo, e aquela falação que no final redundou em nada. Falação não leva a coisa nenhuma. Jesus disse: há palavras que não adiantam nada, mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O que é de Deus tem o poder de Deus sobrenatural. Falação de religião não resolve nada. Hoje muitas igrejas estão limitadas a um fundamentalismo frio, a uma falação religiosa que tem muito mais uma base moralista, e outras que têm uma base de pensamento positivo. Igrejas que estão pregando que a pessoa vai vencer, que ela se levante, ela precisa tomar posse daquela fé, daquela coragem para ela fazer as coisas acontecerem, se lançarem no comércio e elas terem a convicção de que vão vencer. Estão pregando pensamento positivo, nada sobrenatural. A vida cristã é essencialmente sobrenatural, o milagre de Deus dentro de nós, o próprio Deus dentro de nós pelo Espírito Santo, e nós vamos desenvolvendo intimidade com Deus dentro de nós, em espírito. É que nós fazemos isso em reflexão, meditação, oração, olhos fechados, considerações íntimas. É assim que nós vamos desenvolvendo nossa intimidade com o Espírito Santo. Mas quando a gente resolve se fazer de coitadinho, que adianta isso? Há muitos crentes que estão vivendo disso. Mas eu estou sofrendo tanto, meu filho está fazendo isso, minha filha está fazendo aquilo, minhas dores, o médico falou isso e aquilo, agora já descobriu, mas não sei o que em mim, eu tenho que fazer exame do médico, tomar remédio, e eu vou ter que fazer uma cirurgia, mas essa vida está difícil, eu não consigo dormir direito. Há pessoas que estão sempre reclamando da vida, sempre se lamentando, e adianta alguma coisa? Ficar desabafando, quando não, as pessoas estão desabafando seu ranço e ressentimento contra outros. A pessoa se lamentando do que o outro fez e ela é uma vítima e o outro foi muito mal, fez isso, fez aquilo. Há pessoas que estão sempre culpando os outros e elas são as vítimas, as coitadinhas. Adianta alguma coisa? Não, isso não é de Deus. O Jó não foi inspirado por Deus para desabafar. Pode ser que aquele espírito maligno, o próprio Satanás que inspirou os amigos, que também buzinasse a cabeça dele alguma coisa, nós não sabemos, para desabafar. Esse desabafo não é de Deus, não leva a nada, não adianta, porque não melhora a vida da pessoa. Amaldiçoar o seu passado não resolve, você não volta atrás, o tempo para poder começar de novo lá atrás. Isso não ajuda em nada. Toda a falação do Jó, se defendendo, se fazendo de coitadinho, não adiantou nada quando no final Deus apareceu para ele. Deus não tratou dessa questão. Em nenhum momento Deus diz: pois é, meu servo, eu vi que você sofreu tanto, coitadinho, então eu consolei você, mas agora eu vou consolar de vez, vou fazer tudo mudar. Em nenhum momento Deus tratou disto. O Jó, no final, teve que reconhecer as suas falhas, seus erros, seus pecados e se arrepender diante do Senhor. Toda a falação dele não adiantou nada. E aqui está um exemplo. Amaldiçoar o seu dia natalício é uma maneira, assim, educada para não colocar a culpa em ninguém. Ele não colocou a culpa nos amigos,
Mais tarde, ele se voltou para Deus, mesmo procurando manter o respeito a Deus, mas ele atribuiu a Deus tudo o que estava sofrendo. De certa forma, ele não estava errado. Deus, na sua soberania, usa até Satanás para nos castigar, disciplinar. Nós devemos atribuir, sim, tudo a Deus. Ele é o soberano, ele é o poderoso que pode mudar tudo. Mas ele tem seus propósitos e às vezes convém a Deus que a gente sofra. Convém a Deus que a gente passe apertos. Convém a Deus que o nosso eu seja humilhado. Você vai no trabalho, leva uma descompostura do chefe, uma humilhação diante de todos os demais colegas. Você fica querendo morrer, sumir, enfiar a cara num buraco. A vergonha que você passou pode convir a Deus que a gente passe por isso. Não sei se você já passou por uma situação assim. Uma desilusão com a família. Você passa a ser a vergonha da família. A família não quer saber de você. E você está atrasando a vida da família. E falam mal de você. Você já passou por isso? Pode ser que convenha a Deus fazer você passar por isso. Para quebrar o seu eu. Para você se humilhar diante de Deus. Como o Jó. Os desígnios de Deus são muito mais altos do que os nossos desejos. Nós devemos sempre reconhecer a soberania de Deus e a sua virtude. A misericórdia de Deus é ilimitada. Deus tem propósitos conosco, propósitos que são os melhores. E a gente não deve se voltar contra Deus, mas pedir resignação, que Ele nos ajude. O Jó desenvolveu também esse raciocínio. O Senhor, está bem, se o Senhor quer me fazer sofrer, o Senhor é poderoso e é soberano, mas pelo menos me mostre por que eu estou sofrendo. Também isso Deus não respondeu. Senhor, tá bem, eu sei que vou morrer, então eu só peço que o Senhor me dê compreensão da causa disso tudo. Eu sei que vou morrer, já estou me preparando psicologicamente para isso. Já fui abandonado pela mulher, pela família, pelos amigos, já perdi tudo. A morte vai ser coisa boa para mim. Eu não vou tirar minha vida, mas se o Senhor me levar a me matar, isso vai ser uma coisa boa. Eu só peço que o Senhor me mostre o porquê, satisfaça minha curiosidade, minha mente, acalme meu coração. Também não adiantou. Deus não se compromete a ficar dando satisfações a nós. Deus é Deus. Ele não se compromete a ficar satisfazendo a nossa curiosidade. Ele é Deus. Eu quero dizer, não adianta você desabafar, reclamar da vida, se lamentar. Não vai trazer proveito nenhum. Olhe para frente. Obedeça a Deus, fique resignado, porque Deus, é soberano, faça o que estiver ao seu alcance, não peque contra Deus, se pecar, se arrependa logo, não amaldiçoe a vida, não amaldiçoe as outras pessoas e nem queira voltar ao passado, porque ele não volta. Olhe para frente, mas aproveite o dia de hoje, examine o seu coração hoje, como está, por pior que seja o seu sofrimento, por maior que seja a sua desventura, olhe para cima, olhe para Deus, analise o seu interior para ver se há algum pecado, conserte-se com Deus, porque é assim que você se prepara para o futuro. Deus teve com Jó o melhor futuro que a gente pode almejar aqui na terra, mas 140 anos, e o Jó não era novo. E ele viu os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Deus deu uma vida nova, riquezas, uma vida maravilhosa para o Jó, que morreu velho e farto de dias. Deus tem muitas bênçãos para você, dependendo do seu presente. Aprenda, não olhe para o passado, não reclame da vida, não bote
a culpa nos outros, apenas se resigne e se renda ao Senhor. Vá louvando a Deus e espere no Senhor. Espere no Senhor.